Pessoal, vamos falar da pandemia aqui. O pessoal tá falando que eu só trago notícia ruim, que tudo lá que é isso aí. E a gente, nas últimas semanas aí, teve bastante notícia ruim sobre a Covid, né? A gente tá tendo uma nova variante circulante e provavelmente será a dominante no mundo, que é a BA5. Essa variante se mostrou mais transmissível, inclusive, do que a BA2 da Omicron, e é uma subvariante da Omicron também, com um possível escape imune. No entanto, pessoal, a curva de óbitos no mundo, ela não demonstra um aumento conforme seria esperado se você tivesse, então, um escape imune parcial ou um escape imune completo, tá? A curva de óbitos que você tem aqui no mundo, que é essa azul, ela continua em platô, apesar do aumento da curva de casos. Então, nós vamos ter que observar aí mais umas 3 semanas para ver se vai ter um aumento, uma inflexão de curva para cima aí, para ver se realmente a curva de óbitos vai subir, tá? Se ela subir, aí a gente tem que começar a preocupar. Por enquanto, a gente não tem evidências suficientes para afirmar que as vacinas deixaram de funcionar, tá? E que a gente vai ter que tomar novas vacinas atualizadas. Com relação à projeção do Brasil, eu trago sempre a projeção do Instituto de Métricas da Universidade de Washington, porque é a projeção que melhor se adapta ao cenário atual, ela traz um dado antecipado em relação ao que pode acontecer, diferente da curva que vocês veem no jornal. Então, teve uma pessoa falando aqui no começo da live, falou que eu falei que a pandemia ia acabar em 2022. Eu acho que a pandemia ainda acaba em 2022, vai depender de como que essa onda aqui vai se comportar. Se a gente tiver um platô nesses níveis, tá? E as mortes não subirem, a gente deve ver, então, os casos caindo de novo, a morte caindo ainda mais, porque você aumenta o número de pessoas vacinadas, e aí a gente começa a ver um cenário no qual a Covid se torna endêmica e não mais pandêmica, tá? Espalhada, disseminada e sem controle pelo mundo. É esse cenário que eu acredito, eu prefiro acreditar nisso, com a ressalva de que isso tudo pode mudar. Então, o que eu falo para vocês não é uma previsão, é uma vamos lá, eu não tenho a palavra certa, mas é o que eu gostaria que acontecesse, tá? E o que eu creio que vai acontecer baseado no que a gente tem hoje, mas que isso pode mudar, tá bom? Com relação à projeção brasileira, a gente continua em queda, ok? Uma queda lenta, puxada pela BA5. Por que essa queda é lenta? Porque tem casos segurando a queda. Então você tem regiões no Brasil, principalmente a região sul, que já formaram platô e estão começando a queda. E você tem região norte, que é uma região menos populosa, que está aumentando casos. Então o Brasil é continental, é como se tivesse vários países sendo avaliados ali. Tratar de Brasil como uma coisa só leva a essas coisas aqui que a gente vê no gráfico, que é uma queda menos brusca, tá? Então você tem regiões puxando essa curva para cima e regiões puxando para baixo, ok? No caso aqui, as regiões puxando para baixo estão ganhando a luta. Mas o fato é que a gente já passou do pico de casos. Se a gente está chegando no pico de casos de jornal agora, é porque o jornal está atrasado, tá bom? Então, quando a gente olha para a curva do jornal, que é essa aqui, ele parece que está formando o pico agora, tá bom? E vejam quanto que ela está atrasada. Está atrasada aí há algumas semanas, né? 3 ou 4 semanas já de atrasos. Então, é por isso que eu falo para vocês, acompanhem outras fontes, além do jornal. O jornal vai mostrar para vocês o que aconteceu há 3, 4 semanas por causa do atraso das notificações. O OMS está em alerta. Voltará medidas restritivas? Acredito que não voltarão medidas restritivas nos moldes do início da pandemia, com lockdown, essas coisas, porque a gente já tem muita vacinação. Não é necessário você fazer isso, porque o lockdown ele traz mais prejuízo do que ganho hoje com as vacinas. O custo, tanto do ponto de vista da vida das pessoas, quanto do ponto de vista de saúde e econômico, ele vai ser maior do que você deixar as pessoas circularem vacinadas. Então é muito mais importante você vacinar do que fazer um lockdown hoje. No entanto, a OMS está em alerta, inclusive ela soltou declarações de que a pandemia pode demorar muito mais do que o imaginado, por causa dessa nova variante, né, dessa BA5 que é imprevisível. Então a gente tem que considerar esse cenário e a gente tem que observar a curva de óbitos, tá? Curva de óbitos caindo, por mais que os casos aumentem e se tornem um problema por causa das sequelas, é uma situação totalmente diferente do que a gente tinha no início da pandemia. Então parece que a curva do jornal está fazendo o seu pico. Muito cuidado, avaliem situação região por região, porque você vai ter regiões subindo, tá? Norte do país
Ali pegando Maranhão, também, Maranhão, Piauí, Pernambuco, principalmente a parte mais próxima do norte, da região norte, você também tem aumento de casos, e especificamente na região centro-oeste você tem o Distrito Federal subindo muito nesses dias. Você não tem todos os estados da região nordeste, da região centro-oeste, mas o Distrito Federal em si está subindo. Tá? Formamos um platô aí na casa dos 240 óbitos por dia. Não é um platô favorável à nossa saúde, não é uma coisa aceitável, tá? É apenas uma estabilização dos óbitos na casa de 240 em média. Pode ser que tenha dia com 300, 350, dias com 100. Na média, 240 óbitos em média, mais ou menos. O que está pelo menos 10 vezes acima do nível que seria considerado endêmico, que eu sempre falei para vocês que é abaixo de 28 ou 24 óbitos, tá, por dia. Que seria, assim, um nível que, considerando que a Covid é um pouco mais letal que a influenza e ela tem uma transmissibilidade bem maior, seria um nível que você seria esperado dentro de um cenário endêmico, tá bom? E ainda é muito grande. Tem maneiras de tratar isso com acesso a antivirais, aumento de informação, aumento do uso de máscara, principalmente para regiões vulneráveis, ok? Dá para diminuir ainda mais, chegando próximo do zero. Tem países chegando próximo do zero óbitos aí. Trouxe esse gráfico aqui para vocês, que na semana passada, repito eles. O que está fazendo o aumento de casos no Brasil hoje não é mais a Omicron que a gente teve em janeiro, é a BA5, tá? Que começa a dominar, muito provavelmente a BA5, que tem uma vantagem em relação à BA4. Essa variante agora não tem evidência de que ela é mais letal ou mais severa, que ela leva a casos graves, e o que a gente tem de evidência é que vacinas protegem contra a hospitalização e contra a morte, continuam protegendo. Mesmo se você tomou 2 doses, tá? Protege um pouco. Se você tomou 3, protege bem. E se você tomou 4, protege muito. Então, quando estiver disponível as doses para você, tome a sua vacina. A Juliana mandou aqui, muito obrigado, Juliana, mandou R$50. Eu peguei no serviço, um irmão na faculdade, em Rio das Ostras, meu outro irmão pegou no serviço em Mauá. Nós 3 passamos para os demais membros da família. Dessa vez, nossa empresa não obrigou o uso de máscara nem voltou ao home office. Juliano, está disseminado mesmo. Região sudeste, né? Eu sinto muito aí pela situação, espero que esteja todo mundo bem. Sobre a empresa não obrigar o uso de máscara, eu sempre vou trazer o discurso aqui que eu trouxe lá em 2020, que é o seguinte. Chegou um momento, em 2020, que eu percebi que as ações governamentais estariam desconectadas do que seria o correto do ponto de vista técnico de saúde. Nesse momento, que foi por volta de entre julho e outubro de 2020, eu comecei a me questionar se o governo realmente faria, governo como um todo, tá? Estados, governo federal, municípios, qualquer político em geral, assim, você tinha raros políticos que tomavam as decisões baseadas em saúde. Então eu mudei a minha visão e falei assim, vamos nos focar em proteção individual, em vez de tentar ficar focando no coletivo. Vou tentar mitigar a perda de vidas, né? Tentando me proteger e proteger as pessoas que estão muito perto de mim e todos vocês que estão assistindo aqui a live. Então eu mudei isso. Então se a sua empresa não obrigou o uso de máscara, o que eu quero dizer com isso tudo? Você pode usar, você deve usar, e se você está infectada, não vá trabalhar. Se você não tem a opção de não ir trabalhar porque não arrumou um atestado, vai de PFF2 e avisa todo mundo. Não é possível que um empresário inteligente ele vá deixar uma pessoa infectada com Covid trabalhar no mesmo ambiente que os outros funcionários, porque é pedir para todo mundo ficar de atestado, tá bom? Então, às vezes, tem que se ter um pouco mais de ponto de vista do empresário, né, da pessoa que está tomando a decisão na empresa, ela tem que ter essa visão de que o custo de manter esse funcionário afastado é menor do que o custo do risco de todo mundo ser afastado por Covid. Tá? Então, sinto muito aí pela situação. Acontece, tem muita gente pegando, mas o que mostra, tá? A tendência mostra é que isso está passando. Acabei de mostrar aqui que a gente já chegou no pico no jornal e pela previsão aqui da Universidade de Washington, você tem aí uma queda, apesar de ainda estar muito alto os casos.